Para a Rádio Tupã, nós estamos com a presença do Ministério Público, através do Dr. Newton Casting dos Santos, promotor público que responde pelo Porto Tupã-Ciretã, que nos traz algumas informações com relação a uma manifestação que ele fez alguns dias atrás, aqui relacionadas ao uso, o erro no uso de agrotóxicos, os problemas que as pessoas podem infringir. E ele nos solicitou que gostaria de reforçar alguns aspectos, especialmente sobre a questão da pulverização aérea, né, através de empresas que pulverizam com aviões. Nós, inclusive, tivemos algumas manifestações aqui nesta emissora após as colocações do Ministério Público, e ele gostaria de reforçar aspectos relacionados a essa questão. Newton Casting dos Santos, como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Miguel. É um prazer contatar novamente com os ouvintes da região, através dessa rádio, né, que já aprendemos a gostar aqui em Tupã, né? Realmente a rádio, ela é o principal veículo de comunicação, sempre será, no meu entender, né? Porque ela é uma comunicação mais direta e praticamente 100% das pessoas sabem tudo que dá no rádio, né? Até não sabem tudo que dá na TV, mas no rádio é certo que todo mundo sabe. Então, por isso é importante esse nosso contato aqui, para novamente prestar algumas orientações de interesse da coletividade, né? O nosso interesse do Ministério Público não é punir o cidadão, não é ir atrás do agricultor que está errando na aplicação do agrotóxico para puni-lo simplesmente, não é isso, não é nenhuma perseguição a quem quer que seja, não é nenhuma ideia isolada do promotor, né, ou de um servidor do Ministério Público. Não, é uma ideia do Ministério Público que é de interesse da sociedade, que nós queremos passar para os cidadãos ouvintes, né. Sobre a nossa primeira manifestação, eu gostaria de reforçar só um aspecto, Miguel, da pulverização aérea. Eu ouvi do presidente do Sindicato Rural de Tupã que o problema da aviação agrícola é das empresas de aviação apenas, e que os agricultores podem ficar tranquilos que não há nenhuma responsabilidade por parte deles. Com todo respeito ao caro presidente do sindicato, né, que presta um trabalho sem dúvida digno de reconhecimento, né, inclusive do Ministério Público, mas há um equívoco nessa informação. Segundo a lei brasileira, quem pratica um dano ambiental responde pessoalmente e responde com seu patrimônio também, né? E não sou eu que digo isso, não sou eu que inventei isso. Isso é a legislação feita pelos deputados e senadores, legislação federal. Portanto, se há um dano ambiental, uma aplicação incorreta de agrotóxico por avião, responde o dono da empresa de aviação, sim, com certeza, né? Mas responde também o agricultor, e responde ele com o seu patrimônio, com a terra dele. A terra pode ficar até penhorada dentro de um processo que é lamentável, que é triste. Tomara que isso não aconteça. Então, os agricultores precisam ter uma orientação bem adequada, bem correta, antes de contratar uma empresa de aviação agrícola para pulverizar veneno, porque assim é a legislação. Eu só estou prestando uma orientação a título de colaboração com os agricultores, né? E nós, em relação aos outros aspectos, a preocupação do Ministério Público em relação aos agrotóxicos diz respeito a dois aspectos: a saúde pública e a saúde do meio ambiente, a preservação ambiental, né? Então, as pessoas têm que ter consciência do seguinte: há um mito no Brasil de que nós podemos confiar na fiscalização, né? Tem alguém fiscalizando, o poder público está fiscalizando, eu posso ficar tranquilo. E eu vou dizer o seguinte: o poder público não está fiscalizando. Existem ações aqui e acolá de alguns órgãos, inclusive do Ministério Público, mas quem tem que fiscalizar a aplicação de veneno incorreta é o consumidor, né? É a aplicação de veneno na lavoura e são os resíduos de veneno nos alimentos. Então, o consumidor de alimento
todo ele, em geral, precisa se preocupar sobre o que ele está comendo e tem o direito de exigir laudo técnico do alimento que ele vai consumir. Então é aconselhável que cada cidade tenha o seu órgão para fazer exames de laboratório sobre resíduos de agrotóxicos. Porque, por exemplo, veja bem, Miguel, quando surgiu a soja transgênica, era permitido pela Anvisa, na soja, um resíduo de 0,2 parte por milhão, né, de resíduo no alimento já pronto, na soja, no produto, no prato feito com derivados de soja e assim por diante. Quando surgiu a soja transgênica, a pedidos das fábricas de agrotóxicos, dos vendedores, esse resíduo aumentou para 10 partes por milhão, quer dizer, agora pode ter 50 vezes mais glifosato dentro da soja RR, né, que é a soja Roundup Red, primeira soja transgênica do Brasil, e isso, segundo a Anvisa, não causa dano à saúde, o que é absolutamente discutível, né, porque veja bem como é que pode aumentar em 50 vezes a possibilidade de resíduos nos alimentos, resíduos de veneno, né, assim de uma hora para outra. Então, é um perigo muito grande. O consumidor está à deriva, literalmente. Nós não sabemos o que estamos comendo. É preciso fiscalizar. O consumidor tem que fiscalizar. E eu perguntava para um cidadão outro dia se viu algum fiscal de agrotóxico por aí na região. Nunca viu e nunca vai ver. Não tem. É o consumidor que tem que fiscalizar o seu alimento que ele está consumindo. Tanto a aplicação do veneno, se está correto, como os resíduos de agrotóxicos nos alimentos, senão o risco é muito grande. Outra coisa, outro mito que se tem é de que quando é lançado um agrotóxico no mercado, é feito teste de laboratório antes de lançar para saber da segurança alimentar desse produto e para o meio ambiente também. É um mito muito grande, não há segurança alguma, simplesmente os fabricantes são os que fazem os testes. O governo não faz teste nenhum para lançar produto no mercado. É o próprio fabricante que faz e depois apresenta o relatório para a Anvisa libera ou não libera, ou exige mais alguma coisa, mas quem faz os testes, inclusive com animais, né, é o próprio fabricante, quem quer lançar o veneno. Então, quem quer vender o veneno, ele que faz o teste antes para dizer se tem segurança, então não tem segurança nenhuma. Com certeza a lógica diz que não há segurança alguma. E os testes que são feitos em agrotóxicos antes de lançar no mercado, eles foram inventados há um século atrás, né? São metodologias velhas, antigas, que com certeza para outro segmento não vai valer absolutamente nada, só para teste com químicos. Veja bem o teste LD50, quer dizer, LD quer dizer dose letal, né? Se faz assim, se reúne um grupo de animais, em torno de 200 exemplares, 200 cães, 200 ratos, 200 coelhos, por exemplo, e aí vai dando veneno para esse animal, até que morram 50% do grupo. Por isso é LD50, 50% do grupo morre, aí você faz o relatório para saber quantos miligramas precisa por peso corporal de todos aqueles animais para matar a metade. É isso aí o teste LD50, apenas isso, não tem mais nada. Para quê? Para o fabricante depois dizer na justiça, quando ele sofre um processo por alguém se intoxicar com aquele veneno, que ele fez o teste, fez a prova e a colocação no mercado foi precedida de um teste muito rigoroso, como eles costumam dizer, e aí o juiz, a justiça vai aceitar, porque também não sabe nada de veneno, né? O promotor não sabe nada de veneno tecnicamente, não sabe da fabricação, o processo de fabricação. A gente sabe por estudar, né, o que se tem na literatura, mas nós não fizemos testes aqui dentro da promotoria, nenhum tipo de teste, só sabe o que é certo e o que é errado pelos testes que já estão feitos, né? E outro método é o teste DRYSE, quer dizer, funciona assim, você raspa a pele de um animalzinho e vai pingando, amarra ele e vai pingando o veneno nessa pele, para ver 10 dias, 15 dias, 50 dias, 6 meses, para ver até quando ele vai aguentar, quando que vai ter um câncer de pele, por exemplo, ou amarra um coelhinho, porque tem os olhos mais salientes, mais vigorosos, mais claros,
amarra ele, põe fita crepe nos olhos para ficar aberto e vai pingando o veneno antes de lançar no mercado para teste, pingando no olho do coelho. Aí quando cria uma crosta infecciosa, aí diz, criou tal coisa, o coelho ficou cego, deu câncer no coelho. Uma coisa absolutamente inútil, Miguel, porque, veja bem, se eu pingar água nos olhos, água potável, durante 15 dias, vai dar o mesmo efeito, vai dar um problema no olho. Então, é inútil esse teste que é feito com animais e é uma crueldade extrema contra os animais também. É assim o teste de segurança para lançar no mercado, são só esses, né? Teste de campo, existem muito pouquinhos, muito poucos, inclusive é para as abelhas, né? Como é que vai testar a campo o veneno para abelha? É muito difícil, porque a abelha se extravia muito da colmeia, são milhões de abelhas, são mais de 60 mil por colmeia. Como é que vai fazer um teste de intoxicação lá nas plantas, né? É muito difícil. O que se sabe é que os venenos estão matando todas as abelhas, né? Bem, na repercussão que nós tivemos com a sua entrevista, tanto o presidente do sindicato quanto o presidente do Clube Amigos da Terra afirmaram que os produtores de nossa região cumprem a legislação e somente aplicam agrotóxicos receituados por engenheiros agrônomos e que atuam dentro da legalidade. O Ministério Público tem informação de que possa haver alguma irregularidade ou ilegalidade? Chegou até o senhor algum tipo de confirmação ou informação nesse sentido? As pessoas reclamam muito de problema de deriva, né? Quer dizer que o veneno estraga a plantação do vizinho, né? E isso é uma irregularidade, é uma ilegalidade e também constitui um crime, porque as pessoas não são obrigadas a suportar o efeito do veneno do vizinho, né? Outra coisa, eu não tenho visto os agricultores, principalmente quem tem o maquinário mais velho, medindo a velocidade do vento, medindo a temperatura, medindo a umidade do ar, e é uma cultura, né, de não tem fiscal, né? Como que você vai acreditar que os agricultores precisam estar cumprindo certinho a lei se não tem fiscal para fazer com que se cumpra a lei rigorosamente? E não vai ter, como eu disse. Então o consumidor tem que ficar atento. Há muita reclamação, as pessoas inclusive têm medo de fazer uma representação por escrito. As representações são basicamente anônimas, né? Ninguém quer assinar, mas todo mundo sabe que o veneno é feito só para matar e que existe aí uma cultura de se colocar veneno em tudo, e os agricultores, com certeza absoluta, perderam todo o temor em relação aos venenos. E veja bem, como eu disse, o veneno é feito só para matar. E um dos venenos preferidos para dessecar as ervas daninhas e outros vegetais aí para plantio é a base de paraquat, o gramoxone, elmoxone, são venenos extremamente tóxicos, inclusive proibidos no Reino Unido e na China, países onde são fabricados. O que é a China em termos de meio ambiente? A China é um lixão repugnante em termos de meio ambiente. Não está nem aí para o meio ambiente, nem para a saúde pública. Há problemas seríssimos lá. Mas lá é proibido o paraquat, né? E aqui não é. Aqui é incentivado a sua venda, é liberado pela própria justiça, que merece uma crítica muito severa também da sociedade nesse aspecto, né? Como que um juiz vai liberar um veneno proibido no país de origem por uma simples liminar? Isso é grave, deve ter uma preocupação muito grande da sociedade. O que faz o paraquat, o gramoxone, quando é passado para a nossa saúde? Simplesmente eu vou dizer o que está na bula dele. É o fabricante que diz assim, Miguel. Ele é o veneno que é absorvido por todos os órgãos do nosso corpo imediatamente, rapidamente, e ele se fixa no pulmão. Qualquer uma inspiraçãozinha mínima de paraquat, de gramoxone, né? Paraquat é o princípio ativo dessas marcas que eu estou dizendo, gramoxone, elmoxone e outros. Ele vai no final se fixar no pulmão e o seu efeito deletério no pulmão não vai parar, de sorte que a pessoa tende a literalmente morrer do pulmão, e às vezes não é câncer de pulmão. Há muita gente morrendo aí de câncer de pulmão, mas na verdade não é câncer de pulmão, é uma fibrose pulmonar provocada por agrotóxicos. Veja bem, diz a bula que quando o veneno é absorvido pelo pulmão, o paraquat, ele cria uma fibrose, e essa fibrose, mesmo o veneno tendo sido todo expelido do organismo, continua agindo no pulmão até fechar todo o pulmão. E aí diz a bula assim,
A bula do Gramossone está escrito isso lá nela. Diz assim, que não se recomenda a administração de oxigênio para o paciente, porque daí vai apurar a sua morte. Veja bem, quando o paciente está morrendo asfixiado, o que o médico vai fazer? Dá oxigênio, não tem outro remédio mais rápido e mais seguro. Oxigênio para a pessoa se manter vivo, né? E no caso do paraquat, não pode dar oxigênio porque vai matar na hora. O problema do paraquat se potencializa com oxigênio. E é esse veneno que, inclusive, está sendo aplicado nas ruas, aí no perímetro urbano. Frequentemente vemos terrenos baldios secos com esse veneno. Ele está agindo no ar. Todas as pessoas estão respirando esse veneno por aí. Então, cuidado que o consumidor, que o cidadão deve ter é redobrado, porque os venenos mais perigosos estão sendo colocados por aí. Outro dessecante perigoso é o 2,4-D, que foi usado na guerra do Vietnã para dessecar florestas. É uma arma química de guerra, na verdade. Então nós estamos aqui mesmo sem ter guerra, vivendo num cenário de guerra por causa de um agrotóxico extremamente perigoso e volátil, quer dizer que vai longe com o ar, com o vento. E a metade dele, do agente laranja chamado, que foi utilizado na guerra do Vietnã, é constituído de 2,4-D. 2,4,5-T, mais alguma coisa, e 50% daquele coquetel mortífero usado na guerra era de 2,4-D. Esse mesmo nosso que nós estamos usando aqui. Aí as pessoas vêm e dizem, não, mas esse agrotóxico, 2,4-D, não é volátil, é o 72, é o amina 72. Lá na guerra do Vietnã foi usado no coquetel agente laranja o 2,4-D éster. Éster quer dizer que era mais volátil, mas isso não é verdade, não se confirma, porque todos têm históricos de morte de parreiral a quilômetros da aplicação do 2,4-D. Então esse nosso 2,4-D é também muito volátil e muito perigoso, inclusive proibido em várias partes do mundo. Então nós temos que ter um cuidado extremo com relação a isso e não banalizar os agrotóxicos, não perder o temor sobre isso, porque ele é feito só para matar. Nilton Kerstin dos Santos, promotor público de Tupã-Ciretã, que falou com você, ouvinte da Rádio Tupã, trazendo algumas colocações em nome do Ministério Público de Tupã-Ciretã.